Sim. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Marlúcia, a senhora é médica da área da endocrinologia, certo? Certo. A senhora pode contar pra gente o que é essa área? Sim. A endocrinologia é uma área da medicina que estuda as glândulas endócrinas, ou seja, aqueles órgãos do nosso organismo que produzem os hormônios. Certo. A senhora também é especialista na questão da diabetes, certo? Sim, a diabetes está dentro da endocrinologia. A especialidade é endocrinologia e seria, digamos assim, se você se dedica a diabetes, seria uma subespecialidade. Cuidar de diabetes, você é diabetólogo. Certo. Então, conta um pouco pra gente sobre essa doença, o que é a diabetes, que hoje em dia vem afetando mais de 350 milhões de pessoas, certo? No mundo, certo. Diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pela elevação da glicose no sangue, que se chama hiperglicemia. Isso acontece porque, quando a gente diz que acontece, se tornou diabético. Pode ser tipo 1, diabetes é quando tem uma falta de insulina no organismo, que acontece no menor número de casos, e pode ser uma falta de ação da insulina. Ou seja, há uma resistência do organismo à insulina. Existe insulina, mas ela não age devidamente. Se chama resistência à insulina. Nesse caso de hiperinsulinemia, ou seja, de resistência à insulina, é que estão esse número enormes, esses diabéticos chamados tipo 2 que perfazem hoje 350 milhões de pessoas no mundo. O dado é alarmante, diabetes tipo 2 realmente vem aumentando muito e hoje já aparece, inclusive, na infância, na criança e no adolescente. Então, uma das outras causas da diabetes é a obesidade. Não, aí não é a causa. Seria quais são os fatores predisponentes ou desencadeantes da doença. A causa é hereditária. Então, a família tem uma história de diabetes e a pessoa tem um comportamento alimentar inadequado, aí mais cedo ele poderá apresentar diabetes. Não somente o comportamento alimentar, mas a vida sedentária, né? O próprio estresse também pode facilitar, né? E a história familiar realmente é o mais forte, porque é uma doença hereditária, diferente da tipo 1, que é uma doença autoimune. Qual a importância da associação de uma dieta e atividade física para o controle da doença? Olha, hoje a gente não é o controle da doença. A gente procura na infância, já na adolescência, colocar uma dieta adequada para que não desenvolva a resistência à insulina. A resistência à insulina, embora haja tendência genética, quando se ganha muito peso, mais facilmente vai aparecer essa resistência. Quer dizer, a insulina deixa de atuar como deve. O que é a insulina? Você não deve estar perguntando, e o que é essa insulina? A insulina é exatamente o hormônio que é produzido pelo pâncreas, um órgão endócrino, uma glândula endócrina, e que deve agir no organismo, sempre colocando a glicose dentro da célula. Então a insulina funciona como se fosse uma chavezinha que abre a porta da célula para que a glicose penetre na célula, certo? Então quando há uma falta de ação, ou quando, digamos assim, emperrou essa chavezinha, não está conseguindo trabalhar bem, aí vai aparecer diabetes. Então, existem restrições alimentares para diabéticos? Existe, mas eu acho que a gente tem que se ater nesse momento mais ao controle da alimentação, à educação alimentar, para que não aconteça diabetes. Porque o que a gente quer hoje é fazer um diagnóstico precoce. A gente tem que fazer com que a doença seja detectada o mais rápido possível. E com isso a gente possa combater a epidemia. Você me falava anteriormente que na guerra contra essa epidemia que é diabetes. Então, nessa guerra, o importante é hoje vocês, que são crianças, que são adolescentes, começar
educar-se em relação à alimentação para poder ter uma sobrevida muito boa e livre de diabetes o maior tempo possível, porque como é uma doença também genética, a gente não pode garantir que alguém não vai ficar diabético, certo? Mas a gente pode retardar o mais possível o aparecimento da doença. Entenderam? Então isso é que é importante. O que é então fazer uma dieta saudável? Talvez seja isso que vocês queiram saber. A dieta saudável é uma dieta onde você use água bastante, frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas, que é o feijão, andu, a lentilha, soja, né? Gorduras de boa qualidade, que são as gorduras de origem animal, de preferência, como o azeite, as que não são de origem animal, desculpe, de origem vegetal, evitar as de origem animal. Então, quais são as gorduras que a gente deve usar mais? É a gordura de origem vegetal, é o óleo vegetal, óleo de azeite de oliva, óleo de soja, óleo de milho, certo? Então, isso é fazer uma dieta saudável, evitar as gorduras em excesso. Não é proibido, mas tem que saber ponderar. Então, quem vai cuidar de fazer uma orientação alimentar boa para o paciente? Uma nutricionista, um nutricionista, certo? Então, a nutrição hoje tem um lugar importantíssimo na alimentação, quer dizer, a pessoa saber o que está ingerindo. Por quê? Porque com a civilização, nós passamos a ter uma dieta muito elaborada, muito industrializada, né? Então surgiram os erros alimentares, certo? Então,